O Luiz está falando para mim aqui que nós estamos com 70 likes e ajuda a gente a chegar na meta de fazer 200 e por que não ultrapassar esses 200? Nos ajudem, gente, tá bom? Cadê o... Aí, ó, a tia Dalva já colocou o joinha, quem mais? Ó, a Ângela colocou um joinha, quem mais? Aqui para mim aparece atrasado. Oh, glória a Deus! Chegou a baqueta do fogo. Não, agora não é só baqueta, né? Agora é a voz do fogo. Vai trazer a palavra de Deus, né? Que bênção, cara, que bênção. Que bom te ver, bom ver o Edu. E que lindo a gente ver esse momento de novas carinhas para falar a palavra Amém. de Deus. A gente já tinha sido privilegiado, viu, gente? A gente teve umas novenas online aqui que, olha, o Roger fez umas partilhas. O povo aqui online, aqui, ó, que já ouviu, não vai me deixar mentir, ó. Pode escrever aí, ó. Quem já ouviu o Roger falar sabe que é graça, que é bênção. Então, ó, você é privilegiado, eu vou puxar o saco aqui, privilegiado de estar nessa live e escutar esse irmão trazer a palavra de Deus com todo o amor que ele tem por Deus. Eu posso dizer aqui, a gente está brincando, mas né, como a vida do Roger me inspira e tem inspirado cada um dos nossos, de cada membro dessa família Caris. Então, gente, é um presente que nós aqui da família Caris estamos dando para vocês. Então, vocês não desperdicem, tá bom? Coloque no teu coração, os teus ouvidos, porque é claro que ele vem trazer a palavra preciosa de Deus. Mas a vida do Roger é um dom. Então, que você possa estar aberto para receber o que ele tem, com certeza, preparado com muito amor e carinho para a gente, viu? A sua vida é um dom e eu estou aqui com muito desejo de escutar o que Deus tem para falar através de você e da sua vida, tá bom, Roger? Amém. Obrigado, cara. Obrigado. Para mim é uma honra poder estar aqui. Obrigado, viu? Então é com você. Eu vou aqui agora só escutar. Tá bom. Bom, sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Então, em primeiro lugar, eu queria convidar você que está vendo aí essa transmissão desse grupo de oração a colocar a mão no seu coração, levantar sua mão, fechar os seus olhos e repetir comigo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu clamo a sua santa presença e peço que o Senhor ilumine o meu entendimento para que hoje eu possa compreender aquilo que o Senhor tem para me revelar. Que não seja apenas mais uma noite, mas que seja verdadeiramente uma noite onde o Espírito Santo agirá em mim. Espírito Santo de Deus, faz morada no meu coração, para que eu nunca mais precise ficar sem o Senhor dentro em mim. Que o meu coração seja uma morada eterna tua. Amém. Bom, gente, então, paz de Jesus, salve Maria. Para mim é uma honra poder estar aqui, partilhando a palavra de Deus com vocês nessa noite. Meu nome é Rogério, os íntimos aí me chamam de Roger, né? Vocês fiquem à vontade, quando me encontrarem, podem me chamar de Roger, de Rogério, fiquem à vontade, tá? Tenho 39 anos, estou falando aqui de Santana de Parnaíba. Eu moro em Santana de Parnaíba, do ladinho aqui de Barueri, Alphaville, aqui, esses lados aqui para localizar vocês. Tenho 39 anos, sou casado com a Andréia, que é a paixão da minha vida, uma mulher que me faz ser melhor a cada dia, que caminha comigo buscando o seguimento de Cristo, que busca a santidade junto comigo no nosso matrimônio, na nossa família. Tenho 2 filhos, 2 bênçãos de Deus, que é o Henrico. O Henrico tem 6 anos, é o meu caçula. O Heitor é o meu primogênito, ele tem 8 aninhos. São a alegria da minha vida, né? O motivo para muitas vezes eu lutar e batalhar tanto, né?
Nossa vida não é fácil e eles muitas vezes são realmente os objetivos, né, os porquês de nós nos esforçarmos tanto, né? Eu trabalho com duas coisas que eu mais amo nessa vida. Eu trabalho com comunicação e com música. Eu sou consultor de marketing, trabalho com estratégia mercadológica, né? Dou suporte mercadológico, estratégico para empresas, para profissionais e tudo mais. E sou músico profissional, trabalho com eventos, com casamentos, com festas, né? Músico sideman, e faço várias coisas relacionadas à música aí, né? Eu sirvo a Deus através da música, já na nossa Santa Igreja Católica, há cerca de uns 22 anos, né? Como fiel, a minha vida inteira eu estive na igreja. Uma das primeiras lembranças, inclusive, que eu tenho na minha infância, sou eu dentro de uma igreja, assistindo uma missa, ou num grupo de rua, rezando um terço, andando na rua numa via sacra, sempre com os meus irmãos e com a minha mãe. Então eu gostaria até aqui de agradecer e de louvar a Deus pela vida da minha mãe, a dona Sueli, que nos ensinou o bom caminho. Ela nos ensinou o caminho para buscar o sumo bem. Ela sempre testemunhou isso, né, em meio a tantas dificuldades que nós tínhamos. E eu sou fruto disso. Eu estou aqui hoje porque a minha mãe testemunhou Cristo Jesus e batalhou para que eu aqui estivesse. Então, obrigado, mãe. Te amo. E agora, né? Vamos aí entrar um pouquinho já no assunto que nós estaremos desenvolvendo hoje, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o dom da piedade do Espírito Santo, né? Durante algumas semanas, várias pessoas super gabaritadas estiveram aqui falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Vocês ouviram coisas muito bacanas, mas eu não vou entrar ainda, né, no dom da piedade. O que eu gostaria de começar compartilhando com vocês é perguntando quem é o Espírito Santo de Deus, né? Quem é o Espírito Santo de Deus? Então, você pode pensar que o Espírito Santo ele é um funcionário de Deus, ele é um amigo de Deus, né? Você pode pensar que o Espírito Santo é Deus, e você está certo se você pensa assim, porque o Espírito Santo é Deus, né? Acima de tudo, ele é Deus. E aí eu gostaria de questionar você da seguinte forma. Hoje é o dia do amigo, né? A Karina bem falou aí na condução de oração. E acredito que você tenha pelo menos um amigo na sua vida, né? Espero que você não tenha só um amigo, mas tenha vários. Mas pelo menos um eu tenho certeza que você tem. E é muito comum pra gente tratar os nossos amigos por apelidos, né? Isso é muito, muito, muito comum. É uma prova de amor, é uma prova de intimidade, né? Quando a gente chama alguém pelo seu apelido. Inclusive no Ministério de Música Caris, todo mundo tem um apelido, né? A gente tem a Karina, né? A gente chama ela de K, o Eduardo a gente chama de Edu, o Luiz a gente chama de Jordãozinho, né? O Reginaldo a gente chama de Regis, o Tiago a gente chama de Formiga, né? O pessoal do canto, né? As meninas, a Caroline a gente chama de Ké, a Sofia a gente chama de Sofia, a Natália a gente chama de Nath, né? A Paty a gente chama a Paty é Paty já, né? A Paty já veio com um apelido já de fábrica, né? E temos também aquele que tem o melhor dos apelidos no nosso ministério, que é o Kleber, né? A gente chama ele de Klebinho da Catira, por conta do molejo dele, da malemolência dele, né? Inclusive, aquele que batiza os apelidos nossos aqui do Caris é o Thiago Formiga, né? Que esteve semana passada pregando no nosso grupo de oração, que pregou tão bem, né? Então, se você precisar de um apelido aí para o seu amigo, fala com Formiga que ele vai poder te ajudar bem, tá? E falando no apelido, né? A gente às vezes então vai tratando as pessoas pelos apelidos, isso é muito comum durante a vida, vai chamando pelo apelido, pelo apelido, pelo apelido, e muitas vezes a gente esquece de quem a pessoa é, não é? A gente esquece a identidade da pessoa, esquece até o nome da pessoa e só chama pelo apelido.
Isso não é uma coisa que nós fazemos por mal, mas acontece simplesmente porque a gente se utiliza muito daquele subterfúgio, muito do apelido. Comigo aconteceu uma situação engraçada certa vez, né? Eu estava no cinema assistindo um filme com a minha esposa e quando eu saí da sala de cinema, assim naquele hall do cinema, lotado de gente, né? Uma pessoa me olhou assim, uma menina, e eu vi que era uma pessoa assim, que eu conhecia, sabe? A fisionomia dela era aparente para mim. E ela me olhou, abriu os braços e falou assim: Roger, que bacana você aqui. Aí eu falei: meu Deus, essa menina me conhece, mas quem que é essa menina? Eu não lembrava o nome, não lembrava de onde conhecia. E assim, a minha cabeça foi maquinando, maquinando, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu lembrei que ela estudou comigo no colégio, primeiramente. E ela estava chegando perto, eu não lembrava o nome, eu já comecei a ficar desesperado. Falei: meu, ela me chamou pelo meu nome e eu não sei quem é. E aí quando ela chegou perto eu lembrei, pô, pelo menos do apelido dela, a Barbie. Falei: ô Barbie, tudo bem? Aí ela me olhou assim, acho que devia fazer muitos anos que ninguém chamava ela de Barbie, né? Eu lembrei logo do apelido dela. Mas tudo bem, aí a gente foi conversando, bateu um papo, foi legal se rever, cada um foi pro seu lado. E eu não lembrei o nome daquela menina, não lembrava, não tinha jeito, não lembrava. E saí andando e até comentei com a minha esposa, falei: meu, puxa, que coisa, eu não lembrei do nome dessa menina, só lembrei do apelido dela, Barbie. Aí depois de um tempo, já voltando para casa, eu lembrei, o nome dela é Alessandra, né? Olha só que coisa. Então eu lembrei antes do apelido dela do que o nome. E muitas vezes é assim. A gente faz isso constantemente. Isso já deve ter acontecido com você de uma forma diferente, mas pode ter acontecido. E com o nosso grande amigo, o Espírito Santo, também é assim, né? A gente fica chamando tanto por apelidos muitas vezes, né? Que a gente esquece da identidade do Espírito Santo. A gente chama de fogo abrasador, a gente chama de vento impetuoso, a gente chama de fogo suave, a gente chama de paráclito, né? Inclusive a palavra paráclito tem o significado de aquele que está ao lado, aquele que caminha junto, aquele que não nos abandona, né? E por isso o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? E muitas vezes a gente, como eu disse, a gente se esquece da identidade quando a gente fica utilizando muito os apelidos. E como eu disse no início dessa pregação, o Espírito Santo não é um funcionário, não é um amigo de Deus, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Junto com Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo forma a Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas. Só esse mistério já seria assim de uma grandiosidade imensa, né? Nós, no nosso intelecto limitado, nunca entenderemos de fato o que é a Santíssima Trindade. A gente sabe que é um só Deus, mas em três pessoas, certo? Mas a gente nunca vai entender. A gente só vai entender isso quando nós pudermos contemplar a Deus face a face, lá na Jerusalém Celeste. Então, o Espírito Santo, como eu disse, ele sempre está seguindo junto conosco, ele nunca nos abandona. E pensando dessa forma, que o Espírito Santo, Deus, a Santíssima Trindade, nunca nos abandona, eu fui tentar buscar alguma coisa que pudesse nos explicar primeiramente, né, o que seria, para a gente entender um pouquinho melhor, a Santíssima Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, eu fui lá e recorri ao Catecismo da Igreja Católica, né? E encontrei um parágrafo que estava falando lá sobre a Santíssima Trindade. Inclusive é o parágrafo 684, que eu vou ler para vocês aqui o que diz. Olha só que coisa interessante. O Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé, né? E na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. No entanto, ele é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. Olha só, então quem é o Espírito Santo, primeiramente? É aquele que age em nós, primeiramente, nos dando o dom da fé. Então, se você acredita, se você crê, é uma obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo age em nós também na mudança de vida, na busca pela vida nova, no conhecimento e na identificação de Deus Pai e de Deus Filho. É o Espírito Santo que transforma o nosso conhecimento e a nossa fé, para que nós possamos seguir num caminho de conversão, né? E aí, pensando até
também na Santíssima Trindade, eu aproveitei e busquei também alguma referência que pudesse nos explicar bem sobre a Santíssima Trindade. Já entendemos um pouquinho do Espírito Santo na luz do Catecismo da Igreja Católica, e vamos pensar um pouquinho aqui na Santíssima Trindade, né? E aí eu busquei o auxílio de um grande santo da nossa igreja, São Gregório de Nazianzo, né? São Gregório de Nazianzo era conhecido como Gregório Teólogo, né? Olha que até São Gregório tinha um apelido, né? Ele era chamado de Gregório o Teólogo. E São Gregório de Nazianzo, ele viveu ali mais ou menos no terceiro século depois de Cristo. Ele foi um dos primeiros cristãos, né? E ele escreveu uma coisa muito bacana sobre a Trindade, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor. Olha só o que ele disse. O Antigo Testamento proclamava abertamente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo Testamento proclamava abertamente o Filho e obscuramente a divindade do Espírito. Agora, quando ele diz agora, é neste tempo, no tempo de São Gregório, no nosso tempo. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar. Para empregar uma expressão um tanto ousada, é por avanços e progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Olha só, gente, olha quanta inteligência, quanta sabedoria do Espírito Santo que São Gregório agora, né, nos traz. Então, pessoal, olhem só, né? Se a gente for pensar dessa graça que nós recebemos, o Espírito Santo, ele nos foi revelado por Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo subiu aos céus. Perdão, antes dele subir aos céus, ele revelou o Espírito Santo dizendo que nós não ficaríamos sozinhos e que ele enviaria o Espírito Santo para estar ao nosso lado, ele enviaria o Paráclito, como nós já dissemos aqui hoje, né? Aquele que está ao lado para ajudar, aquele que está ao lado caminhando junto conosco. Então olha que coisa bacana que São Gregório nos explicou. Deus Pai se revelou lá no Antigo Testamento ao povo hebreu. Ele se deu a conhecer lá, para que o povo experimentasse. Deus Filho, Jesus Cristo, no Novo Testamento, se deu a conhecer para o povo judeu. E o Espírito Santo, ele se deu por nós. Ele se revelou por nós, para nós. Então, agora, gente, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Então, que nós saibamos aproveitar a santa presença do Espírito Santo de Deus, pois Deus caminha conosco, que nós possamos aproveitar verdadeiramente essa presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai caminhar conosco, nos dando toda a força necessária para que nós possamos verdadeiramente superar todas as dificuldades, todas as barreiras, que não são poucas, dentro da nossa vida, até porque quando nós assumimos o seguimento de Cristo, quando nós assumimos Cristo na nossa vida, uma grande guerra espiritual é travada, né? E muito virá para nos negativar, para dificultar a nossa vida, mas o Espírito Santo caminhará conosco sempre, ele nunca nos abandonará. Você pode estar triste, você pode estar alegre, pode fazer chuva, pode fazer sol, você pode estar onde for, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Espírito Santo estará com você, porque ele não vai te abandonar. Ele está ao seu lado, caminhando junto contigo, pois ele é o Paráclito, né? E como é que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso exatamente através dos seus dons, através dos dons infusos do Espírito Santo, né? Que são 7 dons. São eles a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, o temor e a piedade, que nós vamos falar hoje um pouquinho mais de forma detalhada, né? Então 7 são os dons que o Espírito Santo se utiliza para nos auxiliar nesta caminhada,
aqui nesta terra, né? E hoje nós vamos refletir, como eu disse, com um pouquinho mais nesse dom da piedade, né? Para mim foi assim uma catequese muito grande, porque eu, particularmente, sendo muito sincero com vocês, não tinha um conhecimento do que era o dom da piedade. Eu achava que eu sabia, né? Eu achava que eu sabia o que era o dom da piedade. Talvez como muitos hoje aqui, o dom da piedade eu imagino, eu sei o que é, né? Mas eu fui buscar a fundo, né? Dentro da catequese, né? Para que a gente pudesse entender o que é o Espírito, o dom da piedade do Espírito Santo de Deus, né? E como eu disse, para mim, primeiramente, foi muito bom. Essa pregação, acima de tudo, é para mim, né? E eu estou aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês possam aproveitar também, beber dessa fonte, né? De tanta informação, de tanta bênção. Então, o que é o dom do Espírito Santo? O dom da piedade do Espírito Santo. Primeiramente, assim, todo dom infuso do Espírito Santo, ele é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos oferece os dons do Espírito Santo como uma grande oferta de amor. E quando a gente recebe esses dons do Espírito Santo? Nós recebemos esses dons no momento do nosso batismo e recebemos no momento da nossa crisma, da confirmação da nossa fé, né, desses sacramentos. Então, nesses dois momentos, nós recebemos não só o dom da piedade, mas todos os dons do Espírito Santo, né? E o dom da piedade, no meu entender e pelo que aquilo que eu busquei de estudos e tudo mais, ele nos se demonstra como um dom de muita responsabilidade, um dom de crescimento espiritual, né? Um dom para verdadeiramente adultos na fé, para uma fé verdadeiramente que progrediu, que cresceu. Esse é o papel do dom da piedade. Ele é um desafio muito grande para nós cristãos, para nós católicos, né? Então lá quando a gente foi batizado, quando a gente foi crismado, nós recebemos os nossos dons, né? E o dom da piedade, ele nos ensina, acima de tudo, a vivermos a nossa vida, caminharmos conforme a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso é o que nos ensina o dom da piedade do Espírito Santo, né? Então ele vai nos ensinar a buscarmos a vontade de Deus na nossa vida, mas não só pela gente. Não é uma busca egoísta. Você vai buscar por você, mas vai buscar pelo seu próximo também, pelo seu irmão, porque é uma coisa natural, tudo aquilo que a gente gosta, a gente querer compartilhar com o irmão, não é mesmo? E dessa forma, o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, que são coisas boas, maravilhosas na nossa vida, nós vamos querer compartilhar, nós vamos querer que o irmão também alcance, né? Eu, por exemplo, no meu caminho aí de conversão, eu quero ser salvo, eu quero estar lá junto com Deus na eternidade e quero estar com cada um de vocês, não quero que ninguém fique de fora. Por isso, eu estou aqui compartilhando desse ensinamento, para que todos nós possamos entender mais dos mistérios de Deus e assim nos entregarmos mais a Cristo Jesus, para que a nossa vida possa ser inteiramente dele, né? Esse é um santo pretexto, como eu costumo dizer, para que almas possam ser salvas, né? É uma coisa muito bonita, né? Então, veja bem, né? Nós devemos buscar isso também para a vida do próximo, né? Como eu disse, porque tudo aquilo que é bom nós queremos também para os nossos irmãos. Então, por mais que pareça, né? O dom da piedade, ele não vai estar diretamente e unicamente ligado à compaixão, né? Eu achava que o dom da piedade era só você ter compaixão e tudo mais. Mas aí, para minha surpresa, eu descobri que o dom da piedade não está única e exclusivamente ligado à compaixão. Obviamente, a compaixão é um fruto da vida no Espírito? Sim, a compaixão é um fruto da vida do Espírito, mas o dom da piedade não se restringe única e exclusivamente a isso, né? Então eu vou até nesse momento parafrasear uma citação do nosso Papa Francisco, numa série de catequeses que ele fez, falando sobre cada um dos dons do Espírito Santo. E em um desses dias ele falou sobre o dom da piedade. Ele falou uma coisa muito bacana, olha só. O dom da piedade
nos faz sermos capazes de rir com quem está alegre, de chorar com quem está triste, de acompanhar quem está sozinho, de socorrer quem precisa, de consolar quem está aflito e de corrigir quem está no erro. O dom da piedade nos faz mansos, nos faz tranquilos, pacientes, íntegros e em paz com Deus a serviço dos irmãos. Olha só que coisa bacana, né? O dom da piedade nos faz ser tudo para todos, né? Nos faz nos aproximarmos dos nossos irmãos, né? Auxiliarmos os nossos irmãos, né? Isso, então, por exemplo, olha que coisa interessante também que ele chama a atenção. Então, também você chamar a atenção do seu irmão quando ele está no erro. Então, só não é uma questão de empatia pura e simplesmente, não é uma questão de compaixão, mas é o dom que nos ensina a chamar a atenção, dar aquele chacoalhão que muitas vezes o nosso irmão precisa quando ele está seguindo um caminho que não é um caminho de retidão, que não é o caminho da salvação, que não é o caminho do seguimento de Cristo Jesus. Então você, meu irmão, você tem uma responsabilidade santa pela vida do seu irmão, do seu próximo. E o dom da piedade do Espírito Santo nos ensina isso, porque acima de tudo, o dom da piedade é agirmos conforme Deus age. E Deus quer a salvação dos seus. Deus quer a salvação dos seus filhos. Então nós, agindo conforme a vontade de Deus, devemos também querer a salvação dos nossos irmãos. Então, como disse aqui o próprio Papa Francisco, a gente vai rir quando a pessoa está alegre, a gente vai chorar quando a pessoa está triste, mas também a gente vai chamar a atenção dela quando ela precisar. Sim, quando ela estiver caminhando por um caminho que não é o melhor, nós vamos falar, irmão, abra seus olhos, irmãos. Você precisa do Espírito Santo, você precisa verdadeiramente de uma mudança de vida. Então, o dom da piedade nos ensina isso, né? E o dom da piedade, ele é muito natural, né? Ele vai nascer da gratidão que nós temos a Deus. Não é algo assim que é imposto, algo que é forçado, né? O dom da piedade, então, ele vai nascer de uma intimidade com o Espírito Santo, de uma intimidade com Deus. E como é que você tem intimidade, né? Através, por exemplo, de um amigo, a sua esposa. Você tem intimidade através do convívio, né? Da regularidade de convívio, então você está sempre junto. E como nós podemos estar sempre juntos do Espírito Santo? Através da oração, através da contemplação. Então, se você não é esse amigo de Deus, se você não é esse teófilo, né? Pode ser que seja um pouco difícil de você alcançar esse dom da piedade. Porque o dom da piedade é dado aos amigos de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus. Então você precisa buscar constantemente a intimidade com Deus, através da oração, através da vivência das virtudes, através da leitura da palavra, através da devoção. É necessário tudo isso para que nós sejamos íntimos de Deus, sejamos seus amigos e que dessa forma nós consigamos, né, essa graça do Espírito Santo, essa oferta de amor de Deus por nós. Claro que a graça é de Deus, né? A graça atual ela está aí para todos. Essa graça é de Deus, ele dá a quem quiser. Mas é muito mais fácil nós alcançarmos a graça de Deus se nós formos seus amigos, se nós formos íntimos de Deus. Então, vamos procurar esse caminho que é mais fácil. Vamos ser íntimos de Deus para que a gente possa beber dessa fonte, ok? Bom, o próprio Jesus, ele nos ensinou sobre a piedade, sobre buscar a vontade de Deus acima de tudo, né? Se a gente for lembrar, naquele momento lá de muita agonia, de muita dor, né, de muita dúvida de Jesus Cristo, lá no Horto das Oliveiras, quando ele estava rezando, né, ele falou o seguinte: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Olha só que maturidade, olha só que coragem de nosso Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, né? E se nós estamos falando de exemplos de piedade, né? Em fazer a vontade de Deus, existe uma pessoa que para nós
é um grande modelo de piedade, né? Essa pessoa, ela nos ensinou a sempre estarmos abertos à ação de Deus, à vontade de Deus em nossas vidas. Essa pessoa, ela concebeu do Espírito Santo, essa pessoa esteve presente no cenáculo em Jerusalém junto com os apóstolos. Essa pessoa é Nossa Senhora. Nossa Senhora Maria é a excelência da piedade. Ela, mais do que ninguém, soube viver a vontade de Deus em sua vida. Ela se abriu totalmente, né? Se nós formos pensar, ela inclusive é chamada de a esposa do Espírito Santo, né? Olha só que coisa, olha que tamanha intimidade com o Espírito Santo, né? Então, Nossa Senhora, ela buscou muito viver conforme a vontade de Deus na sua vida, na sua história, né? Se a gente for voltar lá, no momento em que o anjo Gabriel a questionou, né? Que foi lá, a saudou, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. O que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, faça-se em mim a sua vontade. Olha aí, Nossa Senhora nos ensinando o dom da piedade, né? Se a gente for pensar também em uma outra passagem, lá nas bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus através da intercessão de Nossa Senhora, o que ela falou lá para o mestre Sala, né? Ela falou o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, obedeça, faça a vontade dele, o que ele pedir, faça. Então Nossa Senhora nos dá essa grande dica para que nós possamos alcançar o dom da piedade na nossa vida, para que nós possamos fazer o quê? A vontade de Deus em nossa história. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos ser íntimos, né? E ninguém mais do que Nossa Senhora foi íntimo, não é verdade? Nossa Senhora, além dessa excelência de piedade, como eu disse, ela nos educa para que nós sejamos também piedosos como ela foi piedosa, né? Então que nós possamos beber dessa fonte de grande aprendizado que é a Virgem Maria, essa excelência em piedade, né? Se nós assim fizermos, irmãos, nós estaremos praticando o dom da piedade de nosso Senhor, o dom da piedade do Espírito Santo, se assim nós seguirmos fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos ir em frente e seguirmos firmes nesse propósito de fazermos a vontade de Deus em nossa vida, né? Hoje, inclusive, eu falava para um amigo que realmente onde se separa o homem das crianças na fé é exatamente quando nós temos a coragem de, em nossas orações, pedirmos não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Eis aí o dom da piedade. Que o Espírito Santo possa nos ensinar a buscarmos esse dom a cada dia mais da piedade, de se fazer a vontade de Cristo Jesus na nossa história, né? Então também, uma vez, né, que a gente se torna íntimo de Deus, que a gente se torna amigo de Deus, obrigatoriamente nós devemos nos tornar amigos dos filhos desse Deus. Ou seja, nós devemos ser amigos dos nossos próximos também, né? Se você tem um amigo que você gosta muito e você tem aquele filho dele que é bagunceiro, puxa, mas mesmo assim você ama aquela criança de paixão. Por quê? Porque ela é filha ou filho do seu amigo, né? Então, o amor que você sente pelo seu amigo, você transmite também para o filho dele. É assim naturalmente. Mas muitas vezes nós, seres humanos, teimamos em não amar, em não querer bem o nosso próximo. Porque fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. E para alcançarmos essa comunhão com Deus, irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a Deus. A palavra de Deus fala isso, ela nos ensina, né? Ela diz lá na carta lá de São João, né? Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê, né? Perdão. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Olha só que coisa. Na carta de São João ele nos ensina, né? Então nós devemos sim, temos por obrigação amarmos a Deus, mas também temos a obrigação de amarmos o nosso irmão, buscando o quê? Que ele faça também a vontade de Deus em sua vida, para que ele abra o seu coração e faça com que Deus haja em sua vida, para que Deus possa habitar o seu coração e que ele possa viver conforme, segundo o coração de Deus, né? Esse é o dom da piedade do Espírito Santo.
E sendo assim, irmãos, né, que eu e você desejemos verdadeiramente, que você possa desejar no íntimo do seu coração o dom do Espírito Santo de Deus, o dom da piedade, para que você possa alcançar a vontade de Deus na sua vida e para que você possa levar o seu próximo, para que você possa levar o seu irmão também a alcançar esse dom da piedade. Porque se assim nós fizermos, irmãos, se assim nós estivermos vivendo segundo a vontade de Deus, nós estaremos imitando a Cristo Jesus. E a imitação de Cristo é uma certeza plena de salvação. Então que nós possamos buscar essa imitação de Cristo constantemente no nosso cotidiano, que nós possamos testemunhar essa imitação de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Se nós vivermos a vontade de Deus em nossa vida, nós iremos refletir a Cristo. E isso, muitas vezes, será o único evangelho que as pessoas terão contato. Né? São Francisco de Assis dizia numa célebre frase dele, né? Pregue o evangelho todos os dias, e se necessário for, use palavras. Ou seja, nós devemos viver o evangelho, nós devemos testemunhar o evangelho. Então que nós possamos, nesse momento, já ir entrando em oração. Que você possa, onde você estiver agora, entrar e buscar uma intimidade com o nosso Deus, com o Deus Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, coloque a mão no seu coração, levante o seu braço, fique da forma que você estiver mais confortável e peça. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ensina-me mais do teu dom da piedade, para que eu possa verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas, amar o meu irmão. E através deste amor, eu possa abrir o meu coração e fazer a sua vontade na minha vida, e não a minha vontade. Porque a minha vontade, Senhor, por conta dos meus pecados, por conta das minhas limitações, ela é falha. O que eu quero é a vontade plena, a vontade perfeita de Deus em minha história. Porque o Senhor, melhor do que eu, sabe o que é melhor para mim. Eu estou cansado, Senhor, de buscar as minhas vontades. Eu estou cansado de fazer muitas vezes planos em minha vida. Porque os meus planos me levam para lugares que muitas vezes eu não gostaria de estar. O que eu peço hoje, Deus Espírito Santo, é que através do dom da piedade eu possa abrir o meu coração e viver conforme o teu querer na minha história. Leva-me, Senhor, por teus caminhos. Leva-me por tuas veredas, ó Deus Espírito Santo, para que eu seja um novo homem, para que eu seja uma nova mulher, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Irmãos, fale com as suas palavras. Busque a intimidade do Espírito Santo nesta noite. Vinde, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos da terra. Renova o nosso coração, renova a nossa história. O Senhor sabe tudo aquilo que nós vivemos para chegarmos até aqui. O Senhor sabe como está o nosso coração. E dessa forma nós abrimos para que o Senhor faça morada. Para que o Senhor tenha piedade, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que nós possamos experimentar verdadeiramente neste tempo do Espírito Santo, do seu mover. Para que Deus nos leve conforme a sua santa e perfeita vontade. Que nós possamos ser testemunhos vivos do Evangelho de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo Jesus, para que as pessoas vejam em nós o próprio Deus, não por nossos méritos, Senhor, porque nós sabemos que nós somos pecadores, mas verdadeiramente pela sua misericórdia infinita. O de Bassuria cantaralabas. Vinde, Espírito Santo de Deus. Oh, reze, irmão, reze, peça o Espírito Santo de Deus, reze em línguas para que Deus possa rezar em você.